Sequência do Placar Transamérica, o professor Washington Silas de Graff vem respondendo aí a participação e as perguntas dos telespectadores. Você manda também a sua pergunta e a pergunta de hoje é do Vicente Traiano. O Vicente está perguntando o seguinte: professor, presta atenção aí, você que está acostumado a falar isso para os seus alunos na sala de aula, preste atenção. Agora é com você, professor, preste atenção. Muitas empresas trabalham visando realmente o lucro, mas tem também o lado social de cada empresa. E no momento que nós estamos vivendo, o que cada empresa pode fazer? De que forma que cada empresa pode também colaborar com esse lado social? É com você, professor. Muito boa tarde, Moura, amigos ligados ao Placar Transamérica. E realmente temos aí diversas empresas que, mesmo nesse cenário econômico adverso da maneira como a gente está vivendo, não só no Brasil, no mundo, e essas empresas estão fazendo ações sociais importantíssimas nesse momento, né? Então, mostrando que as empresas não é só uma finalidade lucrativa, elas também têm uma finalidade social, uma importância social muito grande. E um dos casos que a gente tem que citar aqui é a Ambev. A Ambev é a maior cervejaria do mundo. A Ambev ela está distribuindo 50 milhões de frascos de álcool gel para hospitais e para toda a rede de atendimento médico na questão do coronavírus. E além da Ambev, também nessa questão do álcool gel, outras empresas também se uniram para produzir o álcool gel, distribuir o álcool gel gratuito para a rede médica hospitalar. Vou até citar o nome aqui, porque eu acho que essas empresas têm que ser mencionadas, até o nome delas. Quem faz o bem tem que ser valorizado. É o caso da Avon, o caso da Natura, a própria VEG, também empresa aqui de Santa Catarina, também participando dessa ação de distribuição de álcool gel gratuito para a rede médica hospitalar. E aí temos também outras empresas atuando em outras áreas. O Boticário, também empresa paranaense aqui, distribuindo 220 toneladas de produtos de higiene e de limpeza também para comunidades carentes. Tivemos também o caso da Vale. A Vale ela está distribuindo 5 milhões de testes rápidos do Covírus-19, né? Temos também outras empresas aí que estão distribuindo dinheiro, o caso da Votorantim, distribuindo 5 milhões de reais em dinheiro para o SUS. Enfim, todas as empresas se unindo aí também, exercendo o seu papel social diante dessa crise aí que afeta não só o Brasil como o mundo. Fora, claro, as empresas, aí a gente tem que destacar também diversas associações de moradores aí que num esforço danado, com toda a sua modéstia, toda a sua humildade, mas juntando a pouca força que tem, mas a pouca força se transforma numa força muito grande para amenizar a tristeza, para amenizar as dificuldades que outras pessoas estão passando, né? E uma das ações é a própria CUFA, que é uma central única das favelas, que também é uma ação social muito interessante. Enfim, diversas ações sociais. Eu acho que nesses momentos de crise, aí a gente vê também quem tem bom coração, e as empresas não é só questão lucrativa, mas também principalmente a sua ação social nesses momentos tão difíceis para toda a humanidade. Tá certo, Moura? Mas daqui a pouquinho a gente volta aqui falando mais de economia no Placar Transamérica. É isso aí, sempre uma aula aqui no Placar Transamérica com o professor de economia Washington Silas de Graff, ele que também é o nosso repórter do esporte, mas agora ele está de férias do esporte, do futebol, e vem trazendo e vem falando daquilo que ele sabe, daquilo que ele domina em sala de aula, e não poderia ser diferente. O professor Silas de Graff vem mais uma vez atendendo aí a pergunta, a participação do telespectador. Você que manda também a sua participação, é muito importante você estar conosco. O Walter, lá de Matinhos, litoral do estado, vem fazendo a pergunta para você aí, professor Silas de Graff, Washington Silas de Graff. Com relação à questão das empresas que estão paradas, o que fazer com relação aos funcionários? Como proceder, hein, professor? Com a palavra. Olá, Moura, de retorno aqui no Placar Transamérica, e essa é uma das questões que o pessoal tem perguntado bastante, né? O que fazer com os funcionários quando a empresa tem que ficar fechada. É o caso hoje, por exemplo, de todo o comércio que é considerado não essencial, né? E consequentemente não pode estar com as portas abertas. Para você ter uma visibilidade maior do que eu estou falando, é a questão do shopping. Imagine o shopping fechar totalmente, o que vai fazer os lojistas com os seus funcionários, né? Então existem alguns mecanismos que podem ser adotados nesse momento aqui.
Um deles é a questão do banco de horas, é você construir o banco de horas. Esses funcionários acabam não trabalhando durante esses dias e fica como se estivesse devendo essas horas para serem repostas no momento oportuno, no momento mais tarde, quando a economia voltar a andar. Isso seria uma situação. Só que o banco de horas, o que acontece? Ele vai acabar ficando muito grande, né? Então, quer dizer, vai ser até inviável, né, o pagamento dessas horas todas. Aí você tem os outros mecanismos, que é a questão das férias individuais, onde você vai pegar determinados funcionários da sua empresa, colaboradores da sua empresa, pode conceder as férias individuais, e essas férias individuais, elas têm que ser comunicadas com 48 horas de antecedência e não precisa pagar aquele 1/3 adicional das férias, ou abono de férias, chamado abono de férias, que é aquele 1/3 a mais que o funcionário recebe quando dá entrada em férias. Então não precisa pagar esse 1/3, esse 1/3 é pago lá na frente. Outra situação é quando você vai fechar a empresa toda. Aí você pode usar o expediente das férias coletivas. E essas férias coletivas, que quando você vai fazer uma férias coletiva, você tem que comunicar ao sindicato ou aos órgãos ligados à Justiça do Trabalho. Nesse caso agora, não precisa haver esse comunicado. 48 horas de antecedência, os funcionários têm que ser comunicados das férias coletivas, não há necessidade do pagamento do 1/3 adicional nesse momento, será pago só lá na frente. Então, já que fechou a empresa, não tem o que fazer, então aí pode conceder essas férias coletivas ou as férias individuais. E também outra questão que vale a pena ressaltar é assim, determinadas atividades, se puder trabalhar no chamado home office, onde o colaborador vai para casa e lá de casa ele pode continuar exercendo a sua atividade dentro da empresa, muito que bem, também pode ser usado o home office também. Mas aí já são questões mais específicas, atividades mais específicas que permite esse trabalho do home office, que não é o caso da maioria das empresas. Então, o que sobra para as empresas fazerem é justamente a questão das férias individuais ou das férias coletivas. Está respondido então, seu Mourão Júnior. Um grande abraço aí e até a próxima, se Deus quiser. Aí, valeu, professor Washington Silas de Graff, sempre a informação. Claro, esse assunto também ligado à questão nas leis, né, governamentais, enfim, muita coisa está sendo alterada, mudada, e tem que acontecer mesmo. Rapaziada, tem que agir rápido, né? Todos os ministérios atuando acima de tudo, o presidente também, enfim, muita coisa agrada, outras coisas não agradam, mas, infelizmente, né, nós vivemos dessa forma, dessa maneira, e temos que acreditar, temos que lutar, temos que parar tanto de criticar e tentar buscar novas ideias que possam realmente ajudar a auxiliar.